Esse cara pegou $2.500 e transformou em $50 milhões. Deixa eu colocar isso em perspectiva pra você, porque o número é tão absurdo que passa batido. Ele multiplicou a conta dele por 20.000 vezes. Não é 20.000%, é 20.000 vezes. Cada dólar que ele colocou virou $20.000. E ele fez isso mantendo uma média de 80% ao ano durante 17 anos seguidos. Para você ter noção do que isso significa, os melhores fundos do mundo brigam para entregar 20, 25, 30% ao ano. Ele fez 80% por quase 2 décadas. Mas o mais insano dessa história não é nem o número, é como ele começou. Esse cara era um universitário comum, sem nenhuma experiência com investimento. Absolutamente nenhuma experiência. Ele começou a operar no laboratório de informática da própria faculdade, entre uma aula e outra, com $2.500, que era tudo que esse cara tinha. Ele fez uma coisa que qualquer pai teria surtado. Ele largou a faculdade faltando pouquíssimos meses para se formar, só para poder operar em tempo integral. E teve mais um detalhe que faz essa história ser única. Boa parte dessa fortuna que ele construiu foi operando penny stocks, aquelas ações de centavos, o cantinho mais desprezado e mais perigoso do mercado, onde todo mundo diz que só tem armadilha e gente sendo passada para trás. Ele venceu justamente ali. Resultado: se transformou num multimilionário ainda na casa dos 30 anos. E ninguém sabia quem que ele era. O nome desse cara é Jeffrey Neumann e ele foi revelado para o mundo no livro mais recente da série Market Wizards, aquele que entrevista os traders desconhecidos. Gente anônima operando a própria conta com resultado que humilha qualquer fundo profissional. E o mais importante para você, por trás desse resultado existe um método, um jeito específico de escolher o que operar e um gatilho de entrada muito claro. E é isso que eu vou te ensinar hoje para você aplicar já no teu próximo trade. Senta aí porque essa história é a melhor que eu já contei aqui. Muito bem, a história do Jeffrey Neumann começa no início dos anos 2000 e ela começa do jeito mais comum possível. O Neumann era um estudante universitário americano, no último ano da faculdade. Ele não vinha de família rica, não tinha padrinho no mercado financeiro, não tinha absolutamente nenhuma experiência com investimento. Ele mesmo admite uma coisa que eu acho importante você ouvir. Ele foi atraído para o mercado porque parecia um jeito fácil de ganhar muito dinheiro. Ou seja, ele começou pelo motivo errado, exatamente o mesmo motivo que traz 99% das pessoas para este mercado. A diferença é o que ele fez depois de chegar. Ele começou a operar em 2002 com $2.500. Foi o dinheiro que ele conseguiu juntar fazendo alguns bicos enquanto estudava. E ele operava de onde esse dinheiro? Do laboratório de informática da faculdade, naqueles computadores públicos entre uma aula e a outra. E aí veio a decisão que mudou tudo. Ele estava há poucos meses de se formar, faltava quase nada para ele ter o diploma na mão, e ele largou, cara. Ele simplesmente abandonou a faculdade para operar em tempo integral, apostando tudo numa carreira que ninguém garantia que ia dar certo, no mercado mais desprezado que existe, o das penny stocks, as ações tostão, as ações de centavos. Agora presta atenção no que ele fez de diferente, porque é aqui que mora o segredo, na minha opinião. Esse cara estudou gráfico como um obcecado, mas repara como que ele estudou, porque isso é uma sacada que eu quero que você copie. Ele não ficou procurando indicador mágico, setup milagroso. Ele foi atrás dos gráficos das ações que tinham feito os maiores movimentos da história. Aquelas que dispararam 300, 500, 1000%. E ele ficava horas se perguntando uma coisa só. Por que que essa ação disparou exatamente naquele ponto? O que que tinha ali naquele ponto específico do gráfico que não tinha nos outros?
E foi fazendo isso, engenharia reversa de centenas de explosões, que ele começou a enxergar os padrões que se repetiam. Ele descobriu que quase sempre a ação fazia parte de um setor que estava esquentando, de um setor que estava atraindo a atenção do mercado. Ele não inventou nada, ele observou o que já tinha acontecido centenas de vezes antes e transformou isso num método. E olha uma das frases dele que resume tudo que eu adoro. Ele diz que encara o trade como um quebra-cabeça e que antes de montar qualquer coisa, ele precisa encaixar os 4 cantos. E os 4 cantos são a análise técnica, o setor, o catalisador e a história. Só depois que esses 4 estão no lugar é que ele preenche o resto e monta a operação. Ele também conta que se inspirou no Jesse Livermore, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, principalmente na forma de piramidar as posições. Em vez de entrar com tudo de uma vez, ele vai aumentando a posição conforme o trade vai dando certo. Já já eu vou voltar nisso. O resultado dessa obsessão, você já sabe, 80% ao ano por 17 anos e uma conta de $2.500 virando 50 milhões. Tudo isso operando sozinho, sem fundo, sem investidor, sem ninguém sabendo o nome dele. Agora, qual que é o método? O que exatamente esse cara procurava num gráfico? É isso que eu vou te entregar agora e eu vou fazer isso do nosso jeito, com o nosso arsenal. Presta muita atenção porque isso aqui vale ouro. Pilar número 1, setor quente. E esse é o filtro que quase ninguém usa. O Neumann diz uma coisa sobre si mesmo que define o estilo dele. Ele é extremamente temático na escolha das ações. Ou seja, ele não fica caçando uma ação solta, perdida, boa no gráfico, mas sozinha no mundo. Ele caça o setor primeiro e só depois ele procura as ações dentro daquele setor. E por que isso é tão poderoso? Por uma razão simples. Maré alta levanta todos os barcos. Quando um setor entra num ciclo de valorização, não é uma ação daquele setor que sobe. São 5, são 10, são 15 ações do mesmo tema subindo juntas e subindo muito. O dinheiro grande não entra numa ação, ele entra num tema, numa tese. E quando ele entra, ele empurra todo aquele setor inteiro junto. Se você acerta o setor, você tem uma margem de erro gigante na escolha da ação. Se você erra o setor, você pode escolher a melhor empresa do mundo e ela vai ficar patinando porque não tem fluxo comprador chegando ali. O Neumann ficou famoso justamente por entrar cedo em setores novos, quando o tema ainda estava nascendo, quando a narrativa estava se consolidando. Ele pegou, por exemplo, o ciclo da impressão 3D lá atrás, quando ninguém falava disso. E olha como isso é atual, porque isso está acontecendo agora na nossa frente. Pensa no que aconteceu no ano passado com as empresas de memória, com todo aquele fluxo indo para lá por conta dos data centers. Empresas como a Micron, empresas como a SanDisk, subindo mais de 1000% em menos de um ano. Pensa no que está acontecendo agora, este ano, enquanto eu estou gravando aqui para você no setor de fotônica. Empresas como a XTI, a AOI, subindo mais de 10.000% só este ano. E o que memória e fotônica têm em comum? Os dois são puxados pelo mesmo motor, inteligência artificial. É o mesmo tema alimentando setores diferentes, um depois do outro, em ondas. Percebe o padrão? Um tema grande surge e ele vai empurrando setor por setor, um de cada vez. Quem enxerga o tema, enxerga a próxima onda antes da manada. E como que você identifica um setor quente na prática? Presta atenção nos sinais, porque eles são muito objetivos. Primeiro, várias ações do mesmo segmento vão subir forte ao mesmo tempo. Não é uma ação, são várias. Segundo, volume crescendo naquele grupo de ações, dinheiro novo entrando. Terceiro, um catalisador por trás, que é o terceiro canto do quebra-cabeça do Neumann. Uma tecnologia nova, uma mudança de regulação, um ciclo de investimento, uma quebra de oferta e demanda. E quarto, uma história, uma narrativa que faz sentido e que o mercado consegue contar. Setor, catalisador, história, 3 dos 4 cantos do Neumann. E o quarto canto é o técnico, que é o que a gente vai ver agora. Pilar número 2. A tendência precisa ser muito forte. E aqui não tem negociação. Achou o setor quente? Ótimo.
Agora você vai olhar as ações dentro desse setor e você vai filtrar aquelas que estão numa tendência de alta muito clara e muito forte. E quando eu digo forte mesmo. Médias móveis apontadas para cima, preço acima delas, topos e fundos ascendentes, ação subindo com convicção. A gente não está procurando ação caindo, a gente não está procurando fundo, a gente não está tentando adivinhar a reversão. A gente quer ver o ativo que já está voando dentro do setor que já está quente. E olha um detalhe do Neumann que vale ouro você saber. Ele nunca opera vendido em ações. Nunca. O jogo dele é só comprado, só a favor da força. Ele não perde energia tentando adivinhar topo, não briga com tendência de alta, não fica procurando o que tá caro para ele vender. Ele só compra força. Então o filtro até aqui é setor quente, com catalisador e história por trás, uma ação desse setor em tendência de alta forte. Se qualquer uma dessas coisas não tiver na tela, passa para a próxima. Não força, não insista no trade. E agora a gente chega no pilar número 3, que é o coração desse vídeo, o gatilho de entrada. Você achou o setor, você achou a ação voando em tendência forte, você compra ela imediatamente? Não. É aqui que a maioria estraga tudo comprando no meio de uma disparada, com o papel esticado, longe de qualquer estrutura, com um stop gigantesco. Você espera a pausa. Toda tendência forte, por mais violenta que ela seja, pausa em algum momento. Ela sobe forte e aí ela para respirar. E é exatamente nessa pausa que mora a melhor entrada que existe, por um motivo muito simples. Na pausa, o preço ele fica comprimido numa região pequena. E preço comprimido significa stop curto. E stop curto, com uma tendência forte de alta capturada para cima, é a definição de assimetria. Essa pausa aparece de duas formas principais no gráfico. Eu vou te ensinar as duas com o gatilho exato, a forma de operar cada uma. A primeira forma é a consolidação. A consolidação é quando o ativo, depois de uma perna forte de alta, para de subir e fica andando de lado, dentro de uma faixa horizontal por alguns dias ou algumas semanas. Ele não cai, ele não sobe, ele fica de lado num corredor. O que está acontecendo ali por baixo dos panos? Simples, os que compraram lá embaixo estão realizando lucro. E tem gente nova comprando essa realização. É uma briga equilibrada, e enquanto ela estiver equilibrada, o preço anda de lado. Nessa faixa, o topo dela funciona como uma resistência. Toda vez que o preço encosta lá em cima, aparece vendedor e ele volta. É um teto. E o teu gatilho é o rompimento dessa resistência. Mas atenção, porque não é qualquer rompimento. Se você comprar qualquer arranhãozinho no topo da caixa, você vai ser violinado sem parar. O rompimento que interessa pra gente tem duas características obrigatórias. Primeiro, ele precisa vir com distanciamento, ou seja, o preço não pode só encostar de leve na resistência e fechar em cima dela por um centavo. Tem que estourar para cima, tem que romper o teto, deixar a resistência claramente para trás, abrir uma distância visível. É uma barra de expansão, uma barra grande que rompe e vai embora. A segunda característica, e essa é inegociável, é o volume forte. Volume muito acima da média dos dias anteriores. E olha, isso não é firula, tem uma lógica por trás. Durante a consolidação, o volume vai normalmente secando, porque ninguém está muito interessado. Quando o rompimento verdadeiro acontece, o volume explode, porque é dinheiro grande entrando de uma vez para tirar o preço daquela faixa. Rompimento com barra grande e volume explodindo é dinheiro institucional entrando. Rompimento com barrinha michuruca e volume igual dos outros dias é ruído, é armadilha, é onde o varejo se machuca. E o stop? O stop fica abaixo da consolidação, abaixo da caixa. Como a caixa é uma região comprimida, esse stop é curto por construção. Você não escolheu um stop pequeno, a estrutura te deu um stop pequeno. A segunda fórmula é a flâmula, e essa é a minha favorita porque ela costuma anteceder os movimentos mais explosivos. A flâmula é uma pausa mais curta e mais apertada que a consolidação. Ela acontece depois de um movimento muito forte, quase vertical, e ela tem uma cara bem característica. O preço faz uma pausa pequena,
ligeiramente inclinada para baixo ou de lado, com os candles ficando cada vez menores, comprimindo, comprimindo, como se o gráfico tivesse prendendo a respiração. Se a consolidação é o ativo descansando, a flâmula é o ativo tomando fôlego para correr de novo. Ela é mais curta, dura poucos dias ou poucas semanas, e é muito mais apertada. E por que ela é tão poderosa? Porque quanto mais comprimido o preço, mais próximo do teu stop você consegue entrar. E porque compressão de volatilidade precede expansão de volatilidade. Quando aquela mola solta, ela solta com tudo. E aí vem o gatilho e eu quero que você grave isso porque é a coisa mais importante desse vídeo inteiro. Na flâmula, você compra a barra de ignição. A barra que destoa do resto. Deixa eu explicar exatamente o que isso significa, porque é visual e é simples de reconhecer. Durante a flâmula, os candles estão todos parecidos. Pequenos, comportados, volume baixo, uma sequência de barrinhas iguais ou muito parecidas. E aí de repente aparece uma barra que destoa do resto, que é completamente diferente das outras. Ela é visivelmente maior, com o corpo cheio, fechando forte, e o volume dela é visivelmente maior do que o das anteriores. Ela salta os olhos no gráfico. Você bate o olho e você sabe, essa é uma barra de ignição. É o momento exato em que o dinheiro grande decidiu que a pausa acabou e voltou a hora de comprar tudo de uma vez. E repara na beleza do conceito, porque ele resolve a subjetividade que atrapalha tanta gente. Não precisa traçar linha nenhuma, não precisa desenhar ombro, cabeça, ombro. Você não precisa desenhar nada, você não precisa decidir onde encostar a régua, não precisa ficar em dúvida se a linha passa por ali ou não. Linha traçada é um negócio subjetivo. Dois traders desenham em lugares diferentes e chegam a conclusões diferentes. A barra que destoa é objetiva. Qualquer um que olhe o gráfico sabe. Ela é visivelmente maior do que as outras, com volume visivelmente maior. Ou ela não é, ou ela é uma barra completamente normal. Não tem meio termo, não tem eu acho. E é por isso que eu gosto tanto desse gatilho. Ele é binário, ele é objetivo, ele te protege de você mesmo, porque não dá margem para o teu emocional inventar sinal onde não tem. E o stop na flâmula fica logo abaixo da mínima da flâmula, ou abaixo da mínima da própria barra de ignição, o que fizer mais sentido para o contexto do ativo. E como a flâmula é apertadíssima, esse stop é curtíssimo. É onde eu consigo as melhores relações risco-retorno do mercado inteiro. E agora repara numa coisa, porque os dois setups têm o mesmo denominador comum. E entender isso vale mais do que decorar os dois padrões. Nos dois casos, a lógica é idêntica. Tendência forte dentro de um setor quente. Uma pausa que comprime o preço. E uma barra que destoa do resto, com volume que destoa do resto, sinalizando que a pausa acabou. Na consolidação, essa barra rompe a resistência com distanciamento. Na flâmula, essa barra é a ignição que quebra a compressão. Mas é a mesma coisa. Uma barra diferente das outras, com volume diferente de todos os outros. Se você entender só isso, você já sai desse vídeo melhor do que a maioria. Você vai parar de comprar barra igual às outras e vai entender o contexto. Porque barra igual às outras significa mercado igual ao que estava antes. E mercado igual ao que estava antes não vai te dar nenhum movimento expressivo. Você quer a barra que quebra o padrão, que destoa, que quebra o contexto anterior. Pilar número 4, e sem ele nada disso funciona. O risco. E eu preciso ser muito honesto com você aqui, porque essa é a parte que os vídeos de internet escondem. O próprio Neumann admite abertamente uma coisa. Ele leva muitos rompimentos falsos. Muitos. Ele entra, o rompimento não vinga, e ele toma um stop, toma uma perda. Isso acontece com frequência e é normal, faz parte do método. Então por que ele ficou multimilionário mesmo errando bastante? Por duas razões. A primeira é a seguinte, quando ele erra barato. Ele é extremamente rápido em liquidar a posição quando o preço vai contra.
Não tem esperança, não tem, eu vou dar mais uma chance. Não tem preço médio. O rompimento falhou, ele sai. E como a entrada dele é colada na estrutura, com stop curto, cada erro custa pouquinho. E a segunda coisa é a seguinte, quando ele acerta grande, porque ele está se posicionando no comecinho de uma perna nova dentro de um setor, num ciclo de valorização muito forte. E essas pernas não sobem 3%, elas sobem 30, 50, 100, 500%. Essa é aquela simetria de sempre, aquela que eu falo em todos os meus vídeos aqui do canal, perder de colherzinha e ganhar de balde. Ele pode errar 6 de cada 10 operações que ele faz e ainda assim construir uma fortuna, porque os 4 acertos pagam muito mais do que os 6 erros e ainda sobra muita grana. E tem a parte da concentração, e aqui eu preciso te dar um aviso sério. O Neumann concentrava muito, ele chegava a colocar até 1/3 da conta inteira numa única ação ou num único tema, e ele piramidava, entrando aos poucos e aumentando conforme dava certo. Do mesmo jeito que o Jesse Livermore fazia. Olha, isso funcionou para ele por conta de 3 coisas muito específicas. Ele tinha uma taxa de acerto altíssima nas operações de alta convicção, onde ele entrava aos poucos e depois aumentava brutalmente. O preço médio dele ficava lá embaixo, criando um colchão, e ele era muito rápido em cair fora quando o negócio não andava bem. O próprio Schwager, que escreveu o livro onde conta a história do Neumann, faz questão de avisar. Para quem não tem essas habilidades, uma concentração dessas é altamente arriscada e pode acabar com a conta. Então a tradução responsável disso para a tua realidade é a seguinte, e é a mesma coisa que eu te ensino sempre. Você pode e deve concentrar nas tuas melhores ideias. Ter poucas posições em vez de 20 medíocres, mas o risco por operação continua sagrado. 2 a 3% do capital. E olha a beleza disso, como o teu stop é curtíssimo, colado na consolidação ou na flâmula, esses 2 ou 3% te permitem montar uma posição gorda em valor. Você tem tamanho com prejuízo máximo travado num valor que não te machuca. E a ideia de ir piramidando você também pode usar do jeito certo. Ao invés de entrar com tudo de uma vez, você entra com uma parte no gatilho e aumenta a posição se o trade confirmar e andar a teu favor, subindo o stop junto. Assim você aumenta a exposição no trade que tá dando certo e nunca no que tá dando errado. Isso é o oposto exato do preço médio, que é aumentar a posição no trade que tá dando errada. Uma coisa constrói fortuna e outra destrói conta. Beleza, chega de teoria. Agora eu vou compartilhar a minha tela e te mostrar tudo isso que eu expliquei funcionando em gráficos reais, com operações reais. Você vai ver o setor inteiro subindo junto, vai ver a consolidação se formando depois de uma perna forte, o rompimento com a barra de expansão e o volumão. Vai ver a flâmula comprimindo e a barra de ignição saltando aos olhos. E você vai entender exatamente onde que fica o stop e o alvo em cada caso. E eu vou além, eu vou te mostrar os contra-exemplos. O rompimento fraquinho, sem volume, que era armadilha. O rompimento quando na verdade num prazo maior estava esticado. Então vamos lá, só antes eu preciso te fazer um convite. As vagas para o nosso grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição especial. Olha, esse método é poderoso, mas ele exige uma coisa que a maioria das pessoas não tem: tempo e expertise. Porque as melhores oportunidades aparecem num instante específico, naquele dia em que a barra de ignição acontece. Se você não estiver olhando o mercado inteiro, você perde. E para não perder, alguém precisa estar vendo milhares de ativos todos os dias, mapeando ali quais setores estão esquentando e quais ações estão formando consolidações ou flâmulas no ponto certo. E é exatamente por isso que a gente existe. O trabalho da equipe da Trade de Valor é exatamente esse. É fazer essa caçada para você. A gente varre o mercado inteiro todos os dias. Ações brasileiras, ações americanas, futuros, criptomoedas e até opções. A gente mapeia os setores que estão puxando o mercado e acompanha os ativos que estão comprimindo, esperando a barra de ignição se formar. Quando ela vem, você recebe um relatório completo mastigadinho,
qual ativo, a que preço entrar, onde é que fica o stop e onde que estão os teus alvos. Você recebe esse relatório de forma antecipada direto no teu celular. Não é sinalzinho jogado não, a gente acompanha a operação do início ao fim, do teu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Você ainda tem acesso a salas ao vivo diárias, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês e quem veio por esse vídeo tem desconto. Para entrar, é só clicar no primeiro link da descrição ou apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Preenche lá o formulário com teu nome, e-mail e telefone que a minha equipe entra em contato contigo via WhatsApp. Agora sim, feito o convite, bora para minha tela para caçar a barra que destoa. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa fazer juntos, configurar o nosso gráfico. Eu tô aqui com o gráfico da SanDisk aberta e veja que eu tô com 3 médias móveis e o volume. Só 3 médias móveis e o volume. A primeira média móvel é uma média móvel de 9 períodos exponencial, tá? A segunda média é uma média de 21 períodos também exponencial. E a última é uma média de 50 períodos também exponencial. Por que todas exponenciais, Felipe? Não dá para ser aritmética? Não. Exponencial é uma média que tem uma taxa de atualização muito maior. Porque no cálculo da média exponencial, os valores mais recentes, os candles mais recentes, vão ter um peso maior. Já na média aritmética, todos os valores da série têm o mesmo peso. Então, quando você atribui um peso maior no cálculo da média aos valores mais recentes, a média atualiza mais rápido, ela vira para cima, vira para baixo. Por que a gente plota médias móveis? Para elas poderem nos dizer qual que é a tendência. É óbvio que olhando um gráfico desse, fica fácil identificar a tendência de alta, certo? Topos e fundos ascendentes. Porém, veja que as médias móveis ajudam muito. Você olha a média, né? Vê ela, por exemplo, apontada para cima, principalmente essa média mais longa, você sabe se tratar de um ativo em tendência de alta. Veja que a média de 50 nunca foi perdida, ela só foi perdida agora recentemente em julho, tá bom? O que a gente quer além de topos e fundos ascendentes e pelo menos a média mais longa apontada para cima? As médias alinhadas. A média de 9 acima da 21, a média de 21 acima da média de 50, tá? Se na maior parte do tempo as médias estiverem alinhadas, perfeito, temos uma tendência saudável. Tanto na escala diária quanto na escala semanal. Aqui você pode ver que as médias estão alinhadas até hoje, né? Em nenhum momento elas ficaram desalinhadas. Setor forte. Veja, SanDisk faz parte do setor de memória. A gente está vivendo um boom de data centers, tá? Acho que fica bem fácil eu te mostrar. Se a gente pegar aqui, fica fácil eu te mostrar se a gente pegar aqui a comparação das Big Techs, tá? Olha só que legal. Aqui a gente tem as Big Techs, Amazon, Meta, Microsoft, Google e até mesmo Tesla. Gráfico de CAPEX. O que é CAPEX? No contexto dessas empresas, gasto em data center. Para a gente ter a infraestrutura de IA do século, essas empresas estão gastando centenas de bilhões de dólares. Não é exagero. Olha só no último trimestre, 523 bilhões de dólares gastos em data centers, tá bom? E elas já estão dando guidance aí que vão gastar mais de 700 bilhões nos próximos 12 meses, tá? Então, é uma coisa insana, né? Ao todo vão ser trilhões de dólares ao longo da próxima década. E quem que está pegando parte deste dinheiro? As empresas de memória. Uma das coisas que os data centers estão consumindo são os equipamentos de memória dessas empresas. Micron, SanDisk, Seagate, Western Digital. O interessante é você observar que todas elas estão subindo juntas. Vamos colocar o gráfico semanal, ó. Veja quando que foi o fundo aqui da Seagate, ó. Ali por volta de
Março de 2025, de lá para cá, a Cia Gates subiu coisa de 1.300%. Vamos pegar a Micron, ó. Março de 2025, de lá para cá, a Micron subiu 1.300%. Vamos pegar a WDC, o Western Digital, de lá para cá, subiu 1.900%. Vamos pegar a própria SanDisk, de lá para cá, subiu 5.000%. Então veja que todas estão subindo juntas. Isso é um setor quente, isso é uma tese, isso é uma narrativa. Isso aqui ajuda a justificar a narrativa. O mercado enxerga e compra essa narrativa. E a gente vai querer comprar o quê? A líder, a mais forte, no caso, a SanDisk. SanDisk começou a dar sinais de força ali por volta de setembro de 2025, até um pouquinho atrasada em relação ao resto do setor. Mas olhe como SanDisk subiu, olha só isso aqui, olha a tendência, olhe todas as médias alinhadas. E olha só o setup do Neumann se formando aqui, exatamente aqui, ó. Ó o corredor, ó o retângulo, tendência forte, mercado descansa, você tem um topo, tá? Você tem região de resistência, aqui, aqui. Qual que é a ideia do Neumann? Comprar o rompimento, comprar o candle que com volume acima da média rompe a região de resistência da consolidação. Stop. Aqui o stop vai ficar abaixo da mínima. É um stop grande? É um stop de 17%. Você vai pegar o teu capital, vamos supor que você tem um capital de 10 mil para operar isso aqui, e pela regrinha de 3% universal, você só pode arriscar no máximo 300 por operação. 300 divididos por 17, quase 18%, ó, você tem $1.600 para entrar nessa operação. Beleza? Isso aqui, ó, isso aqui é o teu risco. Isso aqui é o teu risco. E o retorno? O retorno é toda a tendência. Esse aqui é teu risco e esse aqui é o teu retorno. Olha só que coisa mais maravilhosa. Só foi perder a média de 50 aqui, ó. Só foi perder a média de 50 aqui. Então, olha a diferença do tamanho do risco de uma barra para o tamanho do retorno múltiplas barras. Aqui a SanDisk, ela chegou a subir 500%, ela perdeu a média de 50 e deu saída aqui 350% de ganho. Arriscar 17 para ganhar 350. Esse negócio de sempre operar as teses mais fortes, cara, é sensacional. E você pode utilizar, inclusive, um stop ATR. Você não precisa utilizar a média móvel, você pode utilizar um stop ATR. No caso da SanDisk aqui, vamos tirar as médias. Você poderia ter entrado e levado a operação pelo stop ATR, tá? Pelo stop ATR. Detalhe, eu sempre uso no gráfico diário multiplicador 3. Olha aí, ó. Olha aí. Você entrou aqui, saiu aqui com 54% de lucro. Aí rompeu de novo, você entrou e aqui você foi estopado. Perdeu 9%. Entrou e aqui você saiu com mais 121%. Então a ideia é stop móvel ou médias móveis, e aqui no gráfico diário a gente poderia muito bem utilizar a média de 50, no gráfico semanal uma média de 9, tá? No gráfico semanal uma média de 9. Ou você vai querer trabalhar com o stop ATR. E veja que em várias delas você teve oportunidades parecidas de operar. Olha a STX aqui, olha o rompimento dessa caixa, olha o rompimento de outra caixa aqui embaixo. Então esse setup do Neumann é poderosíssimo, especialmente quando você trabalha sempre os setores fortes. Olha a XTI. Esse ano foi a vez da XTI, fotônica, tá? Fotônica. Olha a flâmula aqui, ó. Olha a flâmula. Olha o mercado recuando, não necessariamente rompe a região de resistência, depois rompeu a região de resistência da consolidação, mas o sinal de entrada, ó, veio aqui com o rompimento da própria região de resistência intermediária, através de uma barra que destoou do resto depois de um padrão de retração de volatilidade. Essa aqui é a entrada do Neumann, ó.
uma entradinha com stop de 15% e um alvo, né, que, meu Deus do céu, esse negócio aqui, meu Deus, cara, esse negócio aqui só foi dar saída meses depois, com 3.000%. É bizarro você pensar o que essas ações fazem. E agora tá começando a dar entrada de novo, ó, por outra flâmula aqui, ó, por outra flâmulazinha, tá? Olha o volume, olha o semanal, olha o mensal, olha que lindo quando as escalas se ligam, uma complementa a outra. Uma coisa que você tem que sempre tomar muito cuidado, tá? Quando você for trabalhar com esse setup do Neumann, é comprar rompimentos, como é o caso de Penga aqui, pós-balanço, tá? Balanço incrível, baita rompimento, setor de memória também, voando. Falhou. Por que que falhou? Alguns setups vão sempre falhar, tá? Agora, aqui é um problema de escala. Você comprou o diário sem ver o semanal e ver que estava extremamente esticado. Veja que precisou recuar para a média móvel de 21 para agora o papel tá voltando a ganhar força. Então vale a pena você olhar as outras escalas do teu gráfico. E aí, consegue ver a genialidade da coisa? Não tem indicador secreto, não tem robô, não tem fórmula mágica. O método que transformou 2.500 dólares em 50 milhões cabe em 4 perguntas. O setor tá quente? A tendência tá forte? O preço tá numa pausa comprimido? E apareceu uma barra que destoa do resto com volume que também destoa do resto? Se as 4 respostas forem sim, você tem um trade. Se qualquer uma for não, você senta em cima da tua mão e espera, não faz nada. Simples assim. E olha a lição mais importante da história do Jeffrey Neumann, aquela que eu quero que você leve pra tua vida. Esse cara não era um gênio. Ele mesmo admite que entrou no mercado pelo motivo errado, achando que era dinheiro fácil. Ele não tinha diploma, não tinha padrinho, não tinha capital, não tinha nada além dos 2.500 dólares e um computador emprestado do laboratório da faculdade dele. O que ele tinha era uma obsessão pelo estudo. Ele passou horas e horas fazendo engenharia reversa dos maiores movimentos da história, se perguntando por que que aquela ação disparou exatamente naquele ponto. E ele transformou essa observação num método simples, replicável e objetivo. Se esse vídeo te ajudou, faz uma coisa por mim, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta qual setor você acha que vai ser o próximo a esquentar. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que dá. Muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Felipe Dabu, este é o canal da Trade de Valor. E a gente se vê num próximo vídeo. Um grande e afetuoso abraço. Até a próxima.